Olá, meus queridos irmãos, paz e bem a todos, salve Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na catequese simples, que o poder do Divino Espírito Santo venha sobre nós, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje vou falar de um tema que é por aí polêmico, né? Que é a intercessão dos santos. Os santos podem interceder por nós, mesmo após a morte? Eles podem nos socorrer nos momentos de dificuldade, né? Nós podemos obter a intercessão deles? É isso que nós vamos falar hoje, né? E é claro, a doutrina da igreja é muito clara quanto a isso. Isso é um dogma da nossa fé, né? Que os santos podem interceder por nós. Pois, primeiramente, nós cremos, né, na consciência da alma. Nós cremos que aqueles que morreram na graça e no amor de Deus, né, sem nada para purificar, essas pessoas entram diretamente para o gozo do céu. Vão viver, né, a eternidade, já estão no céu. A morte, ela separa o corpo da alma, mas a alma do justo está na mão de Deus, como diz lá no livro de Sabedoria. A alma do justo está na mão de Deus. E isso é algo que a gente se sente feliz, né? Nós sabemos que aqueles que morrem na graça de Cristo estão com Ele, né? Se morremos, se vivemos, pertencemos ao Senhor. É isso que diz o apóstolo São Paulo, né? Ele também fala, desejaria, né, deixar esse corpo, ausentar-me desse corpo para estar com Cristo, né? Ele vai falar isso lá na carta dele. Também ele vai dizer lá em 2 Coríntios, né? Ao desfazer-se da tenda deste mundo, temos uma habitação no céu, né? Feita para nós, né? Então isso é lindo e maravilhoso, a nossa fé acredita, né? Nós não somos mortalistas, nós não cremos na aniquilação da alma, nós cremos que a alma, após a morte, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o purgatório, ou aqueles que se condenaram vão para o inferno, né? Infelizmente. Mas nós cremos, né, que os santos estão no céu e que eles podem alcançar a graça de Deus por nós. E por que isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas muitos vão questionar, está na Bíblia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Somente Cristo pode interceder por nós, né? Mas o santo, ele não intercede de uma forma de segunda, alheia a Cristo. O santo intercede em Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. É isso que nós, na igreja, sempre falamos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Todas as nossas orações, sejam feitas elas, né, espontaneamente, ou direcionadas a um santo, ela é feita por Cristo na unidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também intercede por nós, como está lá em Romanos 8, 27. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vem a nosso favor, o Divino Espírito Santo. E ele realmente intercede por nós. Jesus é o único mediador. E todos nós, então, participamos dessa mediação de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, embora sejamos muitos membros, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqueles que morreram continuam a pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eles não deixaram de estar em comunhão conosco. E é isso que o catecismo da igreja nos apresenta no número 955 e no 956, que diz assim: a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da igreja,
vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Isso aqui é muito interessante a gente notar esses bens espirituais, essa comunicação, porque nós cremos e nós rezamos no credo apostólico que nós cremos na comunhão dos santos, né? E os santos são todos aqueles que estão unidos ao corpo de Cristo, seja aqui na terra, né? Seja no céu e seja no purgatório. A igreja da terra, né? A igreja militante que nós participamos, a igreja do céu, a igreja triunfante, e a igreja do purgatório, a igreja padecente. Por isso que nossas orações pelos fiéis defuntos fazem efeito, pois nós comunicamos esses bens espirituais, né? Através da missa, através da oração do texto, da leitura das Sagradas Escrituras. Tudo isso que nós fazemos é uma comunicação, né? Desse bem espiritual, desse gesto muitas vezes humano, visível, né? Como a bênção, por exemplo, o sacerdote diz assim: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é um gesto da mão que demonstra uma bênção espiritual. E nós vivemos essa comunhão dos santos, né? Nós cremos na comunhão dos santos e nós cremos nessa comunhão de bens espiritual, pois nós somos uma família, né? A igreja é uma família no corpo de Cristo. E quem diz isso é o próprio apóstolo São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele diz bem assim: dobro os meus joelhos diante do Pai, a qual deve toda a existência, toda a família no céu e na terra, né? E essa família, ela é unida em Cristo, no seu corpo, como eu já disse, né? Uma família, ela não é desunida. É a família santa, é a comunhão dos santos, é a comunhão dos bens espirituais que é a igreja. E por isso nós somos fortalecidos, como diz o catecismo, pela intercessão dos santos, né? Que não cessam de interceder por nós, pelo único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso que a liturgia eucarística diz, né? Que os santos não cessam de interceder por nós, pelo único mediador que é Cristo, né? Olha só que coisa maravilhosa. E como que a igreja demonstra a intercessão dos santos sem excluir em nada a intercessão de Cristo. Pelo contrário, só ostenta, né? Porque isso tudo que fazemos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aqui no 956 diz bem assim: a intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram aqui na terra pelo único mediador de Deus e os homens, Cristo Jesus. Falei agora há pouco. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Nós recebemos a intercessão de todos os santos, né? Hoje, por exemplo, que nós vamos celebrar, né, São João Batista, o maior dos profetas, ele está lá no céu, né? E nós vamos aí render essa homenagem do nascimento dele, né, no dia 24 de junho, que nós celebramos o nascimento dele, e nós vamos pedir a intercessão dele, né? Que ele interceda por nós. São João Batista interceda por nós, o maior dos profetas, o mártir, né, que derramou o seu sangue pelo Evangelho, pela verdade de Deus. E por isso nós pedimos a intercessão deles, né? Inclusive, lá no livro do Apocalipse, fala da intercessão dos mártires, no capítulo 6, no versículo 9, 10 e 11, né? Fala dos mártires clamando, pedindo a Deus no céu, né? No céu, lá no céu, pedindo a intercessão, né? E aqui o catecismo ainda coloca assim, né? Que os santos falando, por exemplo, São Domingos, moribundo, diz assim: não chorei, se eu usei mais útil após minha morte, e ajudai-vos-eis mais eficazmente do que durante a minha vida. Também, Santa Teresinha do Menino Jesus, passarei meu céu fazendo bem na terra. Estava na vida dos santos isso. Também não lembro aqui qual é o livro, se é a carta à igreja de Esmirna, eu não lembro, mas Santo Inácio de Antioquia, que conheceu o apóstolo São João, né, que foi bispo de Antioquia depois de São Pedro, ele diz bem assim: meu espírito se sacrifica por vós não somente agora,
mas quando chegar a Deus. Ou seja, lá desde o início, desde os primórdios da igreja, já se tinha essa intercessão do santo. Nas catacumbas tinha lá as inscrições dos primeiros cristãos, São Paulo, São Pedro, né? Esse ou aquele santo, interceda por mim. São Policarpo, né? Desde aquela época o pessoal tinha uma grande admiração pelos mártires que realmente derramavam o seu sangue, tá? E aqui o catecismo nos apresenta que eles estão unidos a Cristo, né? E por isso que Deus concede eles saber os nossos pedidos, pois eles estão unidos na graça de Deus. E eles vivem como os anjos, né? E Jesus mesmo fala, né, lá em Lucas, no capítulo, eu acho capítulo 15, eu não estou aqui lembrado normalmente o capítulo, mas ele fala que os anjos, né, o céu fica feliz quando há conversão de um pecador. O céu! E o céu quer dizer o céu, os anjos, os santos, o próprio Deus fica feliz quando um pecador se converte do mau caminho e volta para ele, né? Eu acho que é Lucas no capítulo 15 mesmo, se eu não me engano, né? Que Deus fica feliz por aqueles que se convertem, o céu inteiro celebra essa conversão. E como é que o céu vai saber disso? É exatamente porque Deus comunica, né, a eles saberem disso. Os santos e os anjos, eles só podem agir porque Deus permite que eles possam, né, interceder por nós, ouvir as nossas orações, entregá-las, né, ao próprio Deus. Mas eles vão, aí a pessoa vai dizer: ah, mas para que eu vou rezar para santo? Eu posso ir direto para Deus. Beleza, você pode ir direto para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, né? No Pai Nosso, né? Nós podemos ir direto a Deus. Isso aí não há problema nenhum. Mas se você pensar desse jeito, você acaba com a intercessão já aqui nesse mundo. Porque nós oramos uns pelos outros. E o próprio São Paulo recomenda que se faça súplicas e orações pelos homens e pelas autoridades. Em próprio Timóteo, né? São Paulo fala isso no capítulo 2. Essa comunhão, essa intercessão entre nós, né? Também nós vemos uma coisa muito linda aqui no capítulo 12, depois do capítulo 11 de Hebreus, que fala da história dos santos, né? Que fala assim, os santos do Antigo Testamento e todas as suas glórias que eles fizeram para alcançar a fé em Jesus Cristo, todas as suas obras maravilhosas, né? E eles iam lá e intercedia por cada um de nós. E no capítulo 12, no início, fala bem assim: desse modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunha, olha só, de tal modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunha, desvencilhemos da cadeia do pecado. Nós devemos olhar para os santos, essa nuvem de testemunhas, e essa nuvem de testemunha que nós estamos cercados, essa nuvem intercede por nós. Nós estamos ligados a eles pelo corpo de Cristo, como eu já disse. E eles estão cercados, essa nuvem de testemunhas, né? E testemunho significa martírio, né? Na língua grega. Então aqueles que, pelo testemunho, seja do sangue, seja da sua vida, estão lá no céu, cercados como estamos, dessa tal nuvem de testemunhas que não cessam de interceder por nós. É os santos. E ainda, aqui no mesmo capítulo, o autor aos Hebreus pede que a gente busque os santos. No capítulo 12, no versículo 22 ainda, diz: vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Rapaz, ainda veio mais um aqui, né? Que o sangue de Cristo fala mais que o sangue de Abel. Abel foi, podemos dizer assim, um mártir do Antigo Testamento. E esse sangue dele clama a justiça de Deus. Os mártires, o sangue dos mártires,
clamam a justiça de Deus, a intercessão deles. Por isso que nós devemos pedir a intercessão dos mártires, né? Intercessão dos mártires. Porque esse sangue deles clamam a Deus. E isso que o livro do Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, fala, né? E aqui diz: vós aproximaste da montanha, das miríades de anjos, dos santos, das almas de Deus. Então, nós vamos aproximar pela oração, né? Pela oração, pois os santos estão diante do trono de Deus e não cessam de interceder por nós. Esse assunto é muito longo e para não delongar mais, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas aqui para terminar, nós vamos ler o livro do Apocalipse no capítulo 7, né? E assim a partir do capítulo 3, do versículo 13, né? Capítulo 7. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Coisa linda, né? É um alento para a nossa vida isso aqui, né? Que Deus enxugará toda lágrima, que Deus vai tirar todos os problemas deste mundo. Esses santos estão diante do trono de Deus, aqui diz, servem de dia e noite, ou seja, estão diariamente intercedendo por nós. É isso que quer dizer, né? Servem dia e noite, essa figura de linguagem de noite, que estão lá sem cessar intercedendo por nós, como já foi dito aqui, né? E aqui o capítulo 8 também, né? Diz uma coisa maravilhosa. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez um silêncio no céu, cerca de meia hora, aqui, né? Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono, né? Essa figura do altar, essa figura do céu, né? Os santos estão lá apresentando as nossas preces, as preces que nós necessitamos e que Deus permite que eles intercedam por nós. Também você pode procurar mais, né? Apocalipse 5:8, né? Porque é um tema que é assim, que é muito delongado, né? Então, para o vídeo já está grande e para não delongar mais, vamos pedir a intercessão dos santos, que a Igreja do Céu interceda por nós, todos os santos de Deus, homens e mulheres que viveram aqui nessa terra, que foram grandes exemplos de fé, que interceda por nós, interceda pela Igreja, para que um dia todos nós estejamos com Ele na glória do céu, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Maria, com os anjos e com os santos, e para sempre cantaremos felizes: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Então, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São João Batista interceda por nós.